Olá, turminha do quinto ano. Eu sou o professor Júnior Ferreira, da Escola Gil Bastos, e a nossa aula de matemática de hoje, segunda-feira, dia 9 de agosto de 2021, será conteúdo novo, como eu já havia informado a vocês semana passada. A gente revisou todos os conteúdos já estudados, para nessa semana a gente começar novos conteúdos, novos assuntos. E será no livro didático, ok? Então pegue logo aí seu livro didático, porque vai precisar. O conteúdo que nós iremos estudar é a unidade 5 do livro didático, que tem como tema números e medidas. Então pegue o livro didático e vamos acompanhar a explicação da aula de hoje, que é muito importante. O descritor que nós iremos estudar é resolver problemas utilizando unidades de medidas padronizadas como o quilômetro, metro, centímetro, milímetro, quilograma, grama, miligrama, litro e mililitro, ok? O que iremos estudar hoje? A unidade 5, números e medidas, e os assuntos dessa unidade que nós iremos estudar hoje é medindo comprimentos, medindo superfícies e medindo volumes. E nós iremos utilizar, as páginas do livro didático da 110 a 126, beleza? Então é isso, vamos pegar o nosso livro, vamos abrir aí na capa da unidade, Vamos abrir o livro aí na página 110, que é a capa da unidade 5, só para vocês se situarem. Unidade 5, números e medidas, ok? E vamos agora pular para a página 112 e vamos responder juntos, explorando, que tem como tema, tomando as medidas certas. Essa aqui nós vamos responder juntos, eu vou responder com vocês. Então pega aí o lápis, pega o livro e vamos responder juntos, ok? Acompanhe a leitura comigo. Nas sentenças a seguir, estão expressas algumas medidas de comprimento. Represente estas medidas usando algarismos e os símbolos correspondentes. Olha só. Letra A. A espessura de determinada tábua é 5 centímetros. Ele quer que a gente use o número com o símbolo de centímetro. O número 5 da palavra está escrito, E o centímetro eu faço a abreviação, ok? 5 cm. cm quer dizer centímetros. Essa tábua ela tem a espessura de 5 centímetros. B. Em uma cidade, cada quarteirão tem aproximadamente 100 metros de comprimento. Quarteirão, gente, é de uma rua a outra, certo? Então, ele tem aproximadamente 100 metros de comprimento. Eu vou escrever o número 100 e o metros, o símbolo do metro, que é o M. 100M, que é 100 metros, ok? C. Duas cidades vizinhas estão ligadas por uma estrada que tem 42 quilômetros de extensão. Olha só. De uma cidade dessa para outra dá 42 quilômetros. Eu vou escrever o número 42 e o símbolo do quilômetro, que é km. 42 quilômetros. km é quilômetro. E D. A espessura de certo aparelho de telefone celular é aproximadamente 9 milímetros. Olha só. O celular... Um celular e qualquer tem espessura só de 9 milímetros, bem estreitinho, Eu escrevo 9 e o símbolo do milímetro, que é mm. 9 milímetros, certo? Então, todas esses símbolos aqui que a gente usou, que é o centímetro, o metro, o quilômetro e o milímetro, se diz respeito a medidas de comprimento, tá? Prosseguindo, segunda questão. Caio teve de cobrir o retângulo ao lado usando quadradinhos coloridos como este. Então ele vai cobrir toda essa figura aqui com quadradinhos como esse. Ele já botou esse, certo? Falta completar, Desculpa. Quantos quadradinhos ele vai usar para cobrir totalmente esse retângulo? Olha, gente. Ele já colocou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele vai colocar, Se
Só antes de eu mostrar aqui. Ele já colocou 7. Eu posso pegar esses quadradinhos e desenhar aqui os outros, ó. Fazendo os desenhozinhos. Posso, professor? Pode. Mas você pode também observar que nós temos 3 quadradinhos na vertical e 5 quadradinhos assim na horizontal. Se eu fizer uma multiplicação, eu resolvo. Esses 3 quadradinhos vezes esses 5 aqui, o resultado é a quantidade de quadradinhos que vai ter aqui dentro desse retângulo grande, que serão 15 quadradinhos. Se você já tem aqui 5, aí 1, aqui vai caber mais outro 2, aqui outro 3, aqui outro 4, aqui outro 5. Depois mais 1, 2, 3, 4, 5. 5 mais 5, 10, mais 5, 15. Né? Se Caio usar apenas quadradinhos de cores azuis, verde e amarelo, e usar a mesma quantidade de cada cor, quantos quadradinhos de cada cor haverá? Olha, se ele usar quadradinhos de cores azul, verde e amarelo, e usar a mesma quantidade de cada cor, quantas quantidades de cada cor haverá? Olha, são 3 cores, né? Azul, verde e amarelo. Não é verdade? Então são 15 quadradinhos. E são 15 quadradinhos, não são? Nós já vimos que tem 15 quadradinhos. Então eu pego o 15, divido para as 3 cores. Vai dar os 15 quadradinhos dividido para 3 cores, cada cor vai ter 5 quadradinhos. É como que eu pintasse essa primeira fila aqui de azul, essa segunda fila de verde e essa terceira fila de amarelo. Cada cor vai ter 5 quadradinhos, gente. 5 quadradinhos de cada cor. Compreenderam? Então agora vamos para frente. Agora ainda tem mais questões, né? A terceira questão ainda na página 112. Veja ao lado as construções que Valdir montou usando esses blocos aqui, que é bloco. Sabendo que não há blocos escondidos e considerando o bloco como unidade de medida, podemos dizer que, olha, todos os blocos aqui eu estou conseguindo ver. No A, no B e no C, dá para eu ver. Não tem nenhum escondido por trás. Por exemplo, se tivesse algum por trás aqui, não dava para mim ver, né? Ele está dizendo que todos os blocos, que não há blocos escondidos. A construção A tem quantos bloquinhos desse? A construção A, olha, é só contar, gente, ó. Eu já coloquei ali, né? Mas vou contar para vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bloquinhos. A construção B tem quantos? Bora contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 9 bloquinhos. E a C? 1, 2, 3, 4. 4 bloquinhos. Certo? Então preste atenção nesses exemplos que eu estou dando aqui, que lá dentro da unidade no livro vocês vão fazer atividades parecidas como essa. Tá ok? Vamos agora para a página 113. Medindo comprimentos. A necessidade de medidas mais precisas levou o ser humano a buscar unidades de medidas que fossem únicas para todos os povos. Assim, há aproximadamente 200 anos surgiu o sistema métrico decimal, cuja unidade padrão para comprimento é o metro. Então, antigamente, né, não sei se acho que eu já contei essa história para vocês. Antigamente, muito antigamente, as pessoas para contar as coisas usavam, né, para medir as coisas, usavam pedaços de madeira, né, usavam pedaços de corda, usava-se o palmo, que ainda hoje usa, o passo, que ainda hoje usa, né, braçadas. E aí essas unidades de medida não são padronizadas, porque o meu palmo, que é o palmo da mão, pode ser maior ou menor que o palmo da sua mão. O meu pé, o meu passo pode ser maior ou menor que o seu. Né? A minha braçada, a minha corda pode ser maior ou menor que a sua. Então, sentiu-se a necessidade de criar um sistema de numeração que fosse, de medição, que fosse igual aqui na China, no Japão, nos Estados Unidos, na Europa, em todo o canto do mundo. Padronizado. E aí inventaram o metro. Esse sistema passou a ser utilizado em praticamente todos os países, facilitando cada vez mais a comunicação e a relação entre os povos. Então o metro é o sistema padrão, né? É a medida padrão do comprimento, tá, gente? O sistema métrico decimal. Quando queremos expressar a altura de uma pessoa, a largura de uma porta,
as dimensões de uma piscina ou a distância entre duas cidades, convém usarmos as unidades de medida do sistema métrico decimal. Veja alguns instrumentos que podemos usar para medir comprimento, medir tamanho. Comprimento quer dizer tamanho das coisas, né? Eu tenho aqui a régua. A régua de vocês mede o comprimento. Dá para medir o comprimento do sapato de vocês, da mão de vocês, do caderno, do livro, do lápis, da caneta. Um monte de coisinhas pequenas, né? Relativamente. Eu tenho um metro articulado. Quem é filho de pedreiro já deve ter visto essa ferramentazinha aqui, esse metro, que é de madeira, a gente vai desmontando até ficar retinho, né? Até quem não é filho de pedreiro também, às vezes tem em casa também. Trena. O professor Júnior já mostrou em sala de aula essa trena, né? Alguns já viram, então nas aulas do ano passado, nas aulas remotas mesmo, a gente pode, isso aqui também é utilizado para medir, e vocês até talvez tenham em casa. E a fita métrica, também uma fitazinha de tecido ou de plástico, que dá para medir tecido, medir outras coisas também, né? E eu também tenho uma, já usei na sala de aula, não sei se vocês já viram, né? Todos esses instrumentos têm como base o metro, que é a unidade de medida padrão para medir comprimentos. 1 metro é igual a 100 centímetros. Quando eu digo que tal objeto tem 1 metro de comprimento, é a mesma coisa que eu dizer que ele tem 100 centímetros. Tá? 1 metro equivale a 100 centímetros. Na mesma página, a palavra metro vem do grego metron e significa que mede. Quando queremos expressar, por exemplo, o comprimento e a largura de um campo de futebol ou a altura de uma pessoa, podemos usar como unidade 1 metro. O pai da Renata mede 2 metros de altura. O campinho onde eles estão jogando mede 10 metros de comprimento. Viu? Tem aqui alguns exemplos de como usar a palavra metro, né, unidade de medida, no texto. Ok. Continuando esse assunto na página 114. Quando queremos expressar a distância entre duas cidades ou a extensão de uma estrada, por exemplo, podemos usar como unidade o quilômetro. Olha, eu agora quero medir algo grande, maior. A distância daqui de Irauçuba para o Itapajé, né? Ou quantos quilômetros tem a BR-222? Ou quantos quilômetros eu levo daqui da minha casa para chegar na escola? Aí é uma distância maior, né, gente? Dá para eu medir com a fita métrica, com a régua? Dá não, né, gente? Pode até dar, mas vai demorar muito, né? E aí, gente, eu vou usar o quilômetro, né? E o quilômetro, 1 km, 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Se eu disser que daqui para a escola dá 1 quilômetro, é a mesma coisa que eu dizer que daqui para a escola dá 1000 metros. 1 quilômetro é igual a 1000 metros. A distância entre Belo Horizonte, que é na Minas Gerais, e Vitória, no Espírito Santo, é 524 quilômetros. A extensão da rodovia dos Bandeirantes, no estado de São Paulo, é aproximadamente de 160 quilômetros. Ele está dando exemplos aqui, tá, de como usar o quilômetro. As unidades de medida, como o centímetro e o milímetro, né, o centímetro é o cm, o milímetro é o mm, são unidades menores que o metro ou subdivisões do metro. Olha, o quilômetro é maior que o metro. O metro é o padrão, né? Que eu já disse a vocês. E o centímetro e o milímetro é menor que o metro. Certo? Na régua graduada, a seguir, estão destacadas as medidas de 1 centímetro e de 1 milímetro. Olha, gente. Vocês estão vendo aqui. Né? Olha aqui. 1 milímetro, gente, é de um risquinho desse aqui para o outro. Ó. Daqui para cá é 1 milímetro. 1 milímetro. E do número 0 para o número 1 é 1 centímetro. 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Se você contar aqui, ó, do 0 a chegar no 10, tem 10 pauzinhos desse aqui. Cada pauzinho desse aqui não é 1 milímetro, então 1 centímetro, que é daqui para cá, é igual a 10 milímetros. Ok? Botem esses númerozinhos na cabeça de vocês que vocês vão precisar muito para transformar. Considerando o livro abaixo, podemos dizer que a largura de sua capa é 21 centímetros. Está marcadinho aqui, ó, o livro, né? E a sua espessura, que é a largurinha aqui dele, ó, a altura, é de 15 milímetros. Ó. Deu 15 milímetros. Só um exemplo.
Para você melhor compreender, eu vou querer que vocês analisem bem essa foto que eu vou colocar aqui agora. Prestem bem atenção. Eu tenho as medidas de comprimento. Eu tenho o que mais usado, né? Eu tenho primeiro o padrão, que é o metro, tá? Aí maior que o metro. Ah, não, vamos para o menor. Eu tenho o centímetro e tenho o milímetro. Ah, peraí. Eu tenho o centímetro, certo? Que 1 metro é igual a 100 centímetros. Eu tenho também o milímetro, onde 10 centímetros... Aqui tá errado, gente. É 1 centímetro. Aqui foi um errozinho. 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Foi trocado, ó, gente. Esse 1 é aqui e esse 10 é aqui. Nós já até vimos nesse instante na régua. 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Por favor, né, considerem esse pequeno erro aqui. Professor, por que você não falou desse dm? Esse dm é o decímetro. Nós não vamos usar muito ele. Por isso a unidade de medida mais usada aqui é o metro, o centímetro e o milímetro. E maior que o metro é o km, o quilômetro. Onde 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Um desse é igual a 1000 desse. E tem o hectômetro e o decâmetro que a gente não usa também muito. Por isso que eu não vou explicar. Só lembrando que o metro é a unidade principal, das medidas de comprimento, né? A medida de comprimento nasceu no metro, aí depois nós vimos as menores, depois a maior, ok? Continuando, página 117, medindo superfícies, ponto 2. Observe as situações a seguir. Primeira situação, antes de comprar uma casa ou um apartamento, geralmente as pessoas querem saber qual é a área deste imóvel. De acordo com o panfleto, qual é a área deste apartamento? Olha, gente, o que é que diz aqui no panfleto? Venha conhecer o apartamento decorado com área de 70 metros quadrados. 70 m ao quadrado, esse 2 ao quadrado. Então, a área desse apartamento é 70 metros quadrados. É quanto mede a superfície dentro, o apartamento por dentro, tá? Segunda situação. Para fazer uma plantação é necessário conhecer a área do terreno, que é o tamanho do terreno, para calcular a quantidade adequada de mudas ou sementes que podem ser plantadas nesse terreno. Você conhece alguma unidade de medida que é usada normalmente para medir a área de uma fazenda, por exemplo? Essa resposta aqui é pessoal, mas nós temos o metro, né? Você pode usar com a fita métrica, né? A trena. Você pode usar o palmo, ou o passo, ou o pé, né? Que aí são medidas não padronizadas. Então é pessoal aqui, tá? Terceira situação. A figura a seguir representa a parede de uma cozinha sobre a qual foram colocados azulejos quadrados. Opa, peraí. Quantos desses azulejos foram colocados nessa parede? Gente, tá aqui a parede da cozinha. E aí eu quero saber quantos azulejos foi colocado aqui. Terá aluno que vai contar um por um? Tem. Tem aluno que conta um por um, gente. É mais trabalhoso? É. Mas dá certo? Dá. Mas eu tenho um jeito mais rápido que eu já mostrei a vocês lá naquela questão lá no comecinho que tinha os quadradinhos azuis para completar aquela figura. Como é que se faz? Eu pego a quantidade de quadradinhos da coluna aqui, gente, ó. Se você contar, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Na coluna, em pé. Porque cada coluna dessa aqui é do mesmo tamanho dessa. Então, cada coluna dessa tem 9. Não tem? Tem. E linha? Aí eu pego essa linhazinha aqui, ó. Vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tem 15 numa linha. Se aqui tem 15, aqui também tem 15, aqui também tem 15. Tá embaixo. Cada um tem 15. Porque é do mesmo tamanho. Beleza, professor. Você pegou só uma coluna e só uma linha. Eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar 9 vezes 15. Quando eu multiplico essa coluna por essa linha, eu vou ter a quantidade da área. Isso aqui dentro, tudinho, que é a quantidade dos quadradinhos que tem aqui dentro, todos. 135 azulejos. Isso aqui é a área dessa parede. Nesse caso, se tomamos como unidade de medida o azulejo quadrado. A quantidade de azulejos indica a área dessa parede.
ok? Página 121. O centímetro quadrado. O quadrado ao lado tem 1 centímetro de lado. Nesse caso, dizemos que a área nesse quadrado é 1 centímetro quadrado. Quando vier só 1 centímetro, é só a medição de um ponto para o outro. Quando vier com esse 2 aqui, ó, quer dizer que é 1 centímetro quadrado. Por quê, professor? Porque daqui para cá é 1 centímetro, daqui para cá é 1 centímetro, daqui para cá é 1 centímetro, daqui para cá é 1 centímetro. Por isso que o desenho é 1 centímetro quadrado. Tá ok? Do mesmo jeito, né? Ou seja, 1 centímetro de cada lado. É igual a 1 centímetro quadrado. Do mesmo jeito, vocês vão ver na página 122 um metro quadrado. Porque o centímetro é só aquele do número para o outro na régua, né? E o metro já é maior. O metro já são 100 centímetros, né? Considere que a figura ao lado representa a quantidade de 1 metro quadrado. A área desse quadrado é igual a 1 metro quadrado. Ó. Quando vier só um M, é 1 metro normal. De um ponto ao outro dá 1 metro. Mas quando vier com esse 2 aqui, que se chama quadrado, é porque o metro, ó, e essa linha aqui mede 1 metro, essa linha mede 1 metro, essa linha mede 1 metro, essa linha mede 1 metro. Por isso é 1 metro quadrado, né? 1 metro em cada lado é igual a 1 metro quadrado. Ok. Página 125. Medindo volumes. Veja a seguir construções feitas com blocos cúbicos de mesmo tamanho. Isso aqui são blocos cúbicos que pode ser feito, né, tipo tijolos, né? Pode ser feito, usado na construção. Tem a construção 1, construção 2, construção 3. Quantos blocos são necessários para fazer a construção 2? Ora, gente, quantos blocos tem aqui? Só um, né? Então é um bloco só. Na construção 1 foram utilizados quantos blocos? Vamos contar, olha. 1, 2, 3, 4. Se você contar aqui em cima, também dá 4. Então foram usados 4 blocos. E quantos blocos foram usados na construção 3? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Foram usados 6 blocos. Tomando-se como unidade de medida o volume do bloco, representado na construção 2, podemos dizer que o volume da construção representada na figura 1 é 4 blocos. Ó. O volume dessa construção aqui é 4 blocos. O volume da construção representada na figura 3 é 6 blocos. Certo? Eu tomei como base o bloco da figura 2, da construção 2. Ok, é isso. Essa foi a nossa aula de hoje, explicando sobre algumas unidades de medida. E agora, para valer a sua presença, para finalizar a nossa aula, vocês vão fazer um desafio. Tá ok? Vamos ver que desafio é esse? Quando você terminar de assistir essa videoaula, você irá responder ao seguinte desafio e postar no grupo do WhatsApp. Não é no privado do professor, é no grupo, tá? Só vai ter presença quem responder esse desafio. O que é? Você vai medir o comprimento da capa do seu caderno utilizando uma régua e enviar o tamanho mais uma foto sua fazendo essa ação no grupo do WhatsApp. Como é isso, professor? Ainda não entendi. Você vai pegar seu caderno, vai pegar uma régua e vai medir o tamanho dele, o comprimento dele. Quanto dá de um lado ao outro do caderno? Certo? Você vai medir, fazer essa medição. Vai dar em centímetros, né? Porque é a régua, a não ser que teu caderno seja muito grande para dar em metro, né? Mas vai dar em centímetros. Aí você vai me dizer lá no grupo do WhatsApp, você vai colocar lá, né, a sua foto, você fazendo essa medição, e abaixo da foto você vai colocar essa resposta, quantos centímetros dá, e também não pode esquecer de se identificar corretamente, né? Colocar seu nome e a série, tá? E só terá presença quem responder corretamente. Não é só assistir a aula, tem que assistir a aula e fazer o desafio. Se não fizer o desafio, é como que não tivesse assistido a aula. Ok, meus queridos? Então é isso. Boa sorte, boa aula a todos, né? Eu espero que vocês tenham aprendido bastante na aula de hoje. E chegamos ao final da nossa aula. Espero que vocês, né, tenham aprendido mesmo. E não esqueçam de se inscrever no meu canal do YouTube, dar um clique no gostei, tá bom? Forte abraço a todos e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.